Antes de começar, quem que foi batizado aqui, levanta a mão. Eu queria que todo mundo que foi batizado hoje, por favor, viesse aqui à frente, conversasse com o Alex. Nós precisamos preencher um documento profético. Cadê minha contagem regressiva? Queridos, nós estamos há 24 horas, na verdade 23 horas, no mover ininterrupto de louvor e adoração. Tem sido poderoso, tem sido uma bênção. E eu queria te desafiar, querido, a fazer desse culto mover diferente na tua vida, sabe? Aproveita essa atmosfera celestial que está neste lugar, e em nome de Jesus, se abra e se entrega totalmente a Ele. Na verdade, nós estamos no mover, nós estamos assim, presenciando a manifestação da glória de Deus, durante essas 23 horas que aconteceram. Grandes coisas Deus tem feito. Tivemos o batismo hoje de manhã. Cara, que coisa gostosa. Os anjos do Senhor passeando neste lugar. Pessoas tinham visões de anjos descendo aqui, ó, nas águas, do fogo de Deus, da glória de Deus neste lugar. Pessoas aquebrantadas, chorando, pessoas sendo libertas. Cara, que mover de Deus, que presença de Deus gloriosa. Você não pode ficar de fora desse mover. Feche seus olhos, feche seus olhos. Santo, santo, santo Senhor Deus. Toda a terra está cheia da tua glória. Abba, Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, exaltar o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Pai. Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada e não temos nada para oferecer a um Deus que criou os céus e a terra. Mas o que temos nós te damos, Pai. Nós te damos o nosso coração. Nós te damos tudo que nós temos. Nós te damos a nossa vida, Pai. Nós entregamos o nosso ser completamente a Ti e declaramos: estamos aqui para homenagear-te, Deus, para prestar um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu tenho clamado nesses dias, Pai. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor nos tem dado muito mais do que merecemos. As Tuas mãos têm estado conosco, Deus. O Senhor tem nos dado saúde, provisão, sustento, alimento. O Senhor tem sido um Deus bondoso para conosco. Então, em nome de Jesus, na noite de hoje, nos dê os Teus pés. Nós queremos os Teus pés para Te adorar, para beijá-lo, para enxugá-lo com os nossos próprios cabelos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o nosso coração esteja totalmente voltado para Te adorar em espírito e em verdade. Esse é o propósito, esse é o desejo do nosso coração na noite de hoje, em nome de Jesus. Se você puder dar um forte aplauso a Ele. Aleluia! Vamos adorar em nome de Jesus.
Pai nosso que estás nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade ser. Levante as suas mãos, diga Senhor, como és nos céus, deixa o céu descer na terra, como és nos céus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Nós te desejamos. Deixa o céu descer. 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 Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para todo sempre, para todo sempre, Jesus. Para todo sempre, para todo sempre. Vem Jesus, vem me encontrar. Não busco por bênçãos, vim te adorar. Oh, vem Jesus. Oh, não busco por bênçãos, vim te adorar. Diga isso a Ele. Oh, vem Jesus, vem me encontrar. Não busco por bênçãos, vim te adorar. Vim te adorar, vim te adorar, vim te adorar, Senhor. Vim te adorar.
pois teu é o Rei. Oh, Ele deseja ouvir a sua voz, pois teu é o reino teu. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder, tua É a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino. Pois teu Amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Continue seu louvor e adoração a Ele. Continue declarando palavras de amor para Ele. Quanto você o quer, quanto você precisa dEle, quanto seu coração queima por Ele. Nós temos fome de Ti nessa noite, Pai. Nós temos fome, fome, fome. Assim como a costa anseia pelas águas, ansiamos por Ti, Pai. Assim como terra seca anseia pela chuva, oh Senhor, ansiamos por Ti. Oh Santo, Santo. Oh, eu tenho fome. Tenho fome, tenho sede de Ti. E de aprender de Ti, que és manso e humilde. E que um minuto aqui vale mais do que uma vida. Declare, Tu és tudo. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tenho sede como um deserto por água, e de aprender de Ti, que és manso e humilde, e que um minuto aqui vale mais que uma vida. Oh, Tu és tudo que eu quero ser,
seguro como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Onde eu vou? Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, tudo que eu sei, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, tudo que eu sei, e o que eu preciso é estar contigo. E onde eu for, eu te levo comigo, amado. Declare isso pra Ele com todo o seu amor. E onde eu vou, eu te levo comigo, te levo comigo. E onde eu for, eu te levo comigo, amado. Oh, e onde eu for, eu te levo comigo, te levo comigo, te levo. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado. Te levo comigo, te levo comigo. Eu quero ver sua igreja como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Declare isso bem alto para Ele. Muitas águas vêm sobre mim. Me sinto Oh, Espírito Santo que reina sobre nós como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu. Oh, vem, vem, oh, muitas águas vêm, me sinto seguro. Onde eu vou? Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu. Oh, aleluia! Tu sabes tudo, tudo que eu sei, e o que eu sei
mais amado, és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. Glória a Deus. Essa música que nós vamos cantar agora, praticamente é a música tema do nosso 24 horas. Das minhas feridas, flores fez nascer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa o tamanho da sua ferida, Ele vem saltando sobre os montes para resgatar você onde você está. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem saltando sobre os montes. Primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu. E Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. E Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes. Primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, que eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. E Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos dos montes, eu
Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes. Levante suas mãos para os céus, levante suas mãos e declare: Yeshua. Socorro, sim, Ele vem, e Ele vem saltando, e Ele vem sobre os montes, sobre os montes, Yeshua, Yeshua. A minha certeza, Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos. Tu és o nosso Deus. Você pode levantar suas mãos para os céus e declarar isso. Tu és o nosso. Se você acredita em Jesus aqui nessa noite, se você está descansando, levante suas mãos para os céus. Enquanto você canta, existe algo muito grande por trás, porque é no meio de uma adoração que cadeias se quebram. Em Ti confiarei. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, mesmo prisionados, mesmo feridos, eles não se entregavam, eles adoravam a Deus. E através das feridas deles, flores aconteciam. Então levante sua voz, levante sua mão para o céu e cante: em Ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos. Tu és o nosso Eu descanso em Ti. Descansaremos. Tu és o nosso Deus. Em Ti confiaremos. Tu és o nosso Deus. Em Ti descansaremos. Yeshua. Você pode levantar sua voz e declarar: Yeshua, 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 Yeshua. Se você pode, aplauda o nome do Senhor Jesus.
Ei, Tiago, só glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu tenho duas notícias para dar para os irmãos. Uma ruim e uma boa. Qual que você quer primeiro? A ruim. A ruim que eu vou ter que fazer um transplante de coração. O médico disse isso essa semana. E não tem como fazer a ponte safena. Só o outro coração mesmo, para que eu possa conseguir sair dessa. Quantos querem ouvir a boa? A boa é que eu creio que eu já estou curado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a boa. A boa é que eu estou muito bem. E ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova, o coração se renova, dia após dia. Essa é a minha fé. Amém? Irmãos, deixa eu contar um testemunho rápido para vocês. Aconteceu algo muito interessante esses dias. Lex, eu vou ter que contar tudo, tá? Beleza? Eu ganhei um relógio há 3 anos atrás. Eu gosto muito de relógio, da Extreme. Um relógio grande assim, sabe? Muito bonito, ganhei de presente da minha filha Giovana. E antes de ser internado no hospital, Deus falou no meu coração: dá esse relógio para o Alex. E eu pensei, puxa, o Alex não precisa. Mas Deus falou: eu quero que você dê esse relógio para o Alex. E eu estava orando aqui nessa salinha, dia de semana. Eu estava vindo aqui, eu fico aqui orando, eu fico fazendo um plantão aqui pastoral. E eu pensei, à tarde eu levo para ele na loja e vou dar aquilo que Deus tocou no meu coração. Mas de repente bate alguém na porta. Quem que era? O Alex. E o Alex nunca vem aqui de manhã. Eu não lembro. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, Alex, senta aí. Ó, Deus, contei a história para ele. Ó, Deus me tocou. Esse relógio aqui é de muita validade para mim. Ganhei de presente e tal. Mas Deus mandou te dar. E ele pegou o relógio. Ele disse assim, pastor, eu nunca ganhei nenhuma oferta, nada de ninguém. Eu vou aceitar a tua oferta. E eu estou muito feliz com isso. E eu vi a felicidade brilhando nos olhos dele mesmo. Amém. Quando foi hoje, lá no fundo, tem um biombo lá atrás do biombo. Ele pegou minha mão, puxou e me deu esse relógio aqui. Agora que vem o mistério. Vou falar preço, Alex. Tem que falar tudo. Eu tenho que falar, Alex. O relógio que eu dei para ele custava uns 300, 400 reais. Ele sem querer escapou da boca dele. O relógio que ele me deu custa 1.300 reais. Pode aplaudir a Jesus, irmãos. Amém. Deixa eu dizer algo muito importante para você. A Bíblia diz no livro de Atos 4 que não havia, a igreja primitiva, não havia necessidade entre eles, porque eles vendiam os seus bens e repartiam entre eles. O sacrifício no Antigo Testamento, Deus estava ministrando isso comigo. Ele tinha valor quando ele era criado dentro de casa, desde filhote, seja um boi, seja uma cabra, seja uma ovelha. Então quando a família, presta atenção nisso aqui, vocês vão entender algo muito forte aqui. Quando a família se apegava ao sacrifício, a criança, a mãe, o pai, porque é criado dentro de casa. Quantos aqui tem animal de estimação? Levanta a mão assim. Eu tenho um Rottweiler e tenho 2 Maltês. Meu Rottweiler virou até herói, virou. E a gente tem um amor nos bichos. Eu chego em casa, ele já pula, lambe, ele senta, dá pata. Então quando aquele animal criado dentro de casa, ele atingia a idade adulta, chegava a hora então de entregar aquele animal em sacrifício. E isso doía. Por quê? Porque tinha amor naquilo que estava entregando. É por isso, falei para o pastor Leonardo isso, não sei se falei para o Alex, é por isso que Jesus,
ele derrubou a mesa dos cambistas, ele fez aquele escarcéu na porta do templo. Por quê? Porque eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Eles chegavam na porta do templo e perguntavam: quanto custa essa cabra? Custa R$1.000, eu vou comprar ela e vou entregar em sacrifício. Não valia. Por quê? Porque não tinha amor nenhum. Quanto custa essa ovelha? Custa R$1.500, um exemplo. Eu vou comprar essa ovelha e vou sacrificar. Deus não estava recebendo aquele sacrifício. Por quê? Porque não tinha apego nenhum. Quantos entendem até aqui? Agora, quando Deus dá Jesus, Roberto Trevisan, Jesus era de dentro da casa do Pai. É por isso que na hora da morte, Deus fez isso aqui, ó, porque doeu demais no coração de Deus. E Jesus experimentou essa separação e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Foi a primeira vez que Jesus experimentou a separação entre ele e o Pai, porque o sacrifício doeu em Deus. Você consegue entender a dimensão de você sacrificar alguma coisa? Por isso que o apóstolo Paulo disse: rogo, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você quer ver doer em você? Vou fazer doer em você aqui agora. Quantos aqui tem coragem de dar um carro aqui na igreja? Pensa nisso, pensa. Não estou pedindo teu carro não, eu só quero que doa aí dentro. Quantos aqui tem coragem de dar o seu iPhone 13? Quantos aqui tem coragem de fazer um desafio de trazer R$10.000 aqui nessa noite? Essa igreja não é essas igrejas que estão pedindo dinheiro. Nós não somos esse tipo de igreja. Eu estou apenas fazendo isso para que você sinta que, conforme eu vou falar os valores, isso vai doendo aí dentro de você. Agora existe uma regra no reino. Pergunta qual, pastor? Tudo que você semeia, você colhe muitas vezes mais. Eu semeei um relógio de 300, ganhei um de 1.300. Vem cá. Amados, só quero falar uma coisa. Quando nós saímos do almoço na casa do pastor Léo, geralmente eu não deixo meu relógio dentro do carro. E eu tenho um outro relógio que eu amo. E esse relógio eu ganhei da minha mãe de aniversário. Tem um valor muito grande, de Natal, perdão. E quando eu saí do pastor Léo, o outro relógio estava me incomodando mais. E eu olhei para a Marilene, falei: nossa, o relógio está me incomodando. E peguei esse. Quando eu peguei, eu falei: tá vendo, Marilene? Eu tenho 2 relógios. E pus no braço e sentei lá no fundo. Quando o pastor Marcelo veio, o Espírito Santo falou no meu coração: dá para o pastor Marcelo. E eu não tenho por que não dar. Mas eu senti o seguinte: aquele relógio era importante para mim, e eu achei muito legal eu ter 2 relógios. E o Espírito Santo me quebrou na hora, me quebrou o meu orgulho e falou assim: dá para o pastor Marcelo. E na hora eu dei e obedeci. Tá aí, pastor, é seu. Amém. E sabe o que foi que Deus fez, pastor Mauri? Deu Jesus. Era tudo que ele tinha de mais. Ele tem o universo, como o senhor pregou aqui, na palma das suas mãos. Mas ele deu aquilo que era de mais precioso, que era o seu único filho, por amor à sua vida. Então eu quero levar você o que nessa noite? Ele é a outro nível, irmãos, a outro nível. Vamos sair do nível raso, vamos. Porque Deus às vezes coloca uma quantia no teu coração e você diz: não, isso é coisa da carne. Não é coisa da carne, é Deus falando com você. Porque eu creio que está vindo, que já chegou uma onda de avivamento, e junto com essa onda de avivamento vem uma onda de desprendimento. Quando nós vivemos esse tempo na HC, há muitos anos atrás, os jovens chegavam com um tênis de R$500 e iam embora descalço. Os jovens chegavam com um relógio do celular caríssimo, todo mundo ia embora sem nada, e não havia necessidade nenhuma entre a gente. Cada um supria a necessidade um do outro. Então esse é o nível que Deus quer elevar a igreja, amém? Então pense nisso. Faça uma oferta hoje que vai doer dentro de você. Tem coragem disso? De fazer algo que vai doer dentro de você? Tem coragem? E o seu dinheiro vai ser muito bem administrado, porque você não tem noção do caráter que os nossos apóstolos têm, que o pastor Léo, cara, você não tem noção o caráter do pastor Leonardo com finanças dessa igreja aqui. Aqui a coisa é muito séria mesmo. O seu dinheiro é bem empreendido.
Então você está livre nessa noite em trazer o teu dízimo e a tua oferta de sacrifício. Fique de pé em nome de Jesus. Queria chamar o Renan. Renan está aí? Pode trazer. Renan? Acho que não chegou ainda. Pega aí embaixo. Vai pegar aí embaixo. Não, eu preciso deixar do meu carro. Preciso deixar do meu carro. Fosse alguma coisa. Já adianta chamar as crianças. Sabia? Ei, som. Cadê as crianças? Vem aqui para frente, criançada. Vamos orar por vocês. Cabelão. Vem aqui, ó, pra cá, pra cá. Vem cá, vocês três, vem cá, vocês quatro. Vem pra cá. Vem cá. Se você ficar quieto, só falta 8 minutos. Amém. Estenda a tua mão aqui para as crianças em nome de Jesus, vamos abençoá-las. Pai amado, em nome de Jesus, que venha o teu reino, que venha a tua glória, que venha a tua presença sobre essas crianças em nome de Jesus. Nós abençoamos que seja um cultinho abençoado, cheio da tua presença, cheio da tua glória em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito maligno, todo espírito roubador de palavra, que em nome de Jesus seja um momento precioso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Bom culto, crianças, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria pedir, por favor, que você se conectasse comigo. Cara, nós estamos vivendo dias incríveis. Estamos vivendo uma manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Assim, que tem sido tremendo, gostoso. Cara, tem sido delicioso estar na presença de Deus. Mas eu queria que você desfrutasse desse mover junto comigo. Então,
Me dá o outro microfone, o sem fio, por favor. Sabe, eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos. E essa palavra é muito importante. Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 17, versículo 17. Números 17, 17. Quem achou, diga amém. Vocês vão projetar lá para nós? Números 17, 17. Não é? Então é em algum lugar da Bíblia, que eu não sei onde que é. É sobre o bastão de Arão, vocês acham aí? 7:17. Tá vendo como é que vocês sabem? Só coloquei o 1 na frente. 17:7. Aí, ó. 17:7, então. Não, é o versículo 1. Números 17, vamos ler o 1. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes de tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. E depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí, o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, em frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Fala amém. Escute, eu vou ler só mais uma vez o versículo de número 4, porque ele precisa entrar no teu coração. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Eu quero que você repita comigo, fala assim: os bastões foram colocados em frente da arca, onde Deus se encontrava com eles. E eu vou ler também de novo o último versículo, versículo de número 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, e tinha brotos, tinha flores e tinha amêndoas. Fala amém. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Deus. A tua palavra foi lida e nós queremos e precisamos extrair dela tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, nos ensinar. Então, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor traga a revelação necessária,
que o Senhor mostre, que o Senhor revele, que o Senhor abra o nosso entendimento para nós descobrirmos verdades profundas em cima da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Querido, falta 1 minuto para a gente completar 24 horas de louvor e adoração. Eu queria te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Cara, a Bíblia fala que no meio dos louvores Deus habita, e eu acho que você pode sentir essa verdade espiritual acontecer nesses dias, em nome de Jesus. Falta 20 segundos, e quando completar 24 horas, você vai ficar 1 minuto dando glória a Deus, exaltando e aplaudindo o nome do Senhor. Pode ser? Com toda a força do teu coração, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Uou! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo, santo, santo! Santo, santo, santo! Oh! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém? 7, glória a Deus, vamos lá. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Bem forte! Glória a Deus! Aleluia! Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. O que é um bastão? Tenta imaginar um bastão. É um pedaço de pau. Um pedaço de pau que foi arrancado de uma árvore. Ele foi cortado. Ele provavelmente foi descascado para tirar aquela casca grossa, para que o profeta ou o pastor de ovelhas possa segurar e não machucar as mãos. Foi esfolado. Isso é um bastão. Não é novidade para vocês. O que é um bastão? É um pedaço de uma árvore que foi arrancado, que foi cortado. E agora, olha o que a Bíblia fala. Você vai colocar os bastões na tenda em frente da arca, onde eu me encontro com vocês. Eu quero que você entenda o seguinte: o bastão, ele só floresce se ele estiver em frente da arca. Essa verdade precisa entrar no teu coração, querido. E talvez muitos de nós somos como esse bastão. Talvez você olhe para a sua vida e você fala o seguinte: como que eu vou frutificar? Como que eu vou florescer? O que eu tenho para oferecer de mim mesmo? Eu fui cortado. Talvez pessoas te podaram. Talvez pessoas romperam a tua ligação, o teu ministério, o teu chamado, boicotaram você, e isso criou feridas na tua alma. Talvez você foi esfolado, talvez te moeram, a vida te moeu, e talvez você olhe para o reino de Deus e você fala: o que eu tenho para oferecer? Eu sou só um bastão, eu sou só um bastão, um pedaço de árvore, não tenho nada para oferecer. Mas escute, querido, se você for colocado na frente da arca da presença de Deus,
Deus pode fazer um rebuliço na tua vida, Deus pode mudar a tua história. Escute, a Bíblia fala que o bastão de Arão, ele não só brotou, mas ele brotou, deu flores e frutificou amêndoas maduras. E se você conhece um pouquinho de biologia, você vai entender que uma árvore, ela nunca faz as três coisas ao mesmo tempo. Existem as estações do ano, e de repente a árvore, eu tenho algumas árvores lá na minha casa, e por exemplo, a paineira que está completamente florida nessa época. Tem uma época do ano que ela fica sem nenhuma folha, ela fica completamente sem folhas. E de repente ela fica verdinha, começa aqueles brotos nascerem e ela fica completamente verde. E de repente começa a florescer e daqui a pouco dá os frutos. Eu tenho também uma parreira. A parreira é diferente. Tem algumas árvores que não perdem completamente as folhas. A parreira perde. A parreira fica completamente sem nenhuma folha. E a Roberta, minha esposa, toda vez, todo ano, ela olha para mim e ela fala assim: nossa, Léo, você viu, a parreira morreu. Todo ano. E ó que já tem uns 10 anos essa parreira. Você viu, Léo, morreu. Aí de repente começa a dar os brotinhos, flores e frutos. Agora você percebe que quando o bastão de Arão foi colocado na frente, na presença do Senhor, na arca da aliança, brotou, deu flores e deu fruto, tudo ao mesmo tempo. Isso fala de plenitude. Plenitude. Repita comigo, fala assim: plenitude. É isso que Deus quer para você, querido. A Bíblia fala que Jesus veio para te dar vida e vida em... É esse o projeto, é esse o propósito, é isso que Ele tem para você, mesmo que você se considere um bastão, mesmo que você não se considere uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Não, o apóstolo Mauri é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. As raízes dele estão profundas e as folhas dele não murcham, porque o apóstolo Mauri tem muita intimidade com Deus e papapá, papapá. Então eu não me sinto assim, eu só me sinto um pedacinho de pau. Ok, tudo bem. Mas mesmo sendo esse pedacinho de pau, se você estiver diante da presença daquele que era, que é e que há de vir, se você ficar ali, na presença do Rei dos Reis, existe uma vida plena reservada para você. Você pode sim brotar, você pode florescer e você pode frutificar. E eu te pergunto, o que te impede? O que te impede? Jó capítulo 14, versículo 7. Jó 14, 7. Coloca aí para mim, meninos. Aleluia. A Bíblia fala o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Ao cheiro das águas brotará. Talvez você se sinta assim, querido. Você acha que Deus te trouxe aqui para essa igreja, que Deus te chamou para o ministério para você ficar aí sentado numa cadeira? Não, Deus tem propósito na tua vida, Deus tem um chamado, Deus te escolheu e não foi à toa. Desde o ventre materno, você foi escolhido e chamado pelo próprio Deus. E talvez você esteja assim,
se sentindo com as suas raízes mortas, um tronco no chão, mas a Bíblia fala que ao cheiro das águas brotará. Talvez você não está entendendo o que é essa árvore aqui, ó, de ponta cabeça. Mas Deus deu uma visão para a pastora Juliana. Cadê a pastora Ju? Fique em pé, pastora Ju. Essa é a nossa profeta. Deus fala com ela. Deus é fofoqueiro. Pode sentar. Deus fofoca todas as coisas para ela. Deus deu essa visão de uma árvore de ponta cabeça, com as raízes nos céus. O que significa isso? As raízes, elas representam aquilo que busca o alimento. É através das raízes que a árvore se nutre. É através das raízes que vão se aprofundando, que dão sustentação. Quanto mais fundas as raízes, quanto mais penetrante as raízes, mais firme é a árvore. A raiz, ela provê nutrição, provê sustento, provê firmeza. E as nossas raízes têm que estar fincadas nos céus, para que você frutifique aqui na terra, para que você floresça aqui na terra. As tuas raízes têm que estar firmadas em Deus. Lá nos céus, no reino de Deus, existe águas, corrente de águas. Existe águas que dão pelos artelhos, existe águas que dão pelos joelhos, existe águas que dão pelos lombos, mas também existe um rio do qual você tem que passar a nado, querido. Águas. E ao cheiro dessas águas, Deus pode fazer o teu bastão florescer. Escute, João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, lê aí, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeira coisa que é necessário é você ter sede. A primeira coisa que é necessário, querido, é você ter sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É o próprio Jesus que está falando. Passo próximo. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E isso ele disse com relação ao Espírito que iam receber aqueles que nele crescem. Escute, existe 3 coisas que precisam acontecer na tua vida. 3 coisas precisam acontecer para você atingir essa plenitude que Deus quer para você. Deus quer que você atinja essa plenitude, mas essas 3 coisas são necessárias. Repita comigo, fala assim: a primeira delas é ter sede. Por isso que Davi falava: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim anseio por ti, Deus, a minha alma. Davi ansiava, Davi tinha sede da presença de Deus. Davi, ele instituiu 24 horas de louvor e adoração ininterrupta no seu governo. No tabernáculo existia rodízio de turnos. Pessoas iam lá todos os dias, os sacerdotes todos os dias. Se você fosse no templo de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, todos os dias, 24 horas por dia, existia louvor e adoração. Louvor e adoração. Por isso que a palavra de Deus fala que
ele sente saudade do tabernáculo caído de Davi. Restaurarei as suas brechas. Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Mas calma aí, Moisés fez um tabernáculo de acordo com os padrões de Deus. Deus falou assim, ó, você vai fazer tanto de altura, tanto de largura, você vai fazer de ouro, madeira de acácia, você vai revestir, você vai fazer o altar de sacrifícios, a bacia de bronze, o átrio interior, você vai colocar ali o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, vai ter o santo dos santos, o propiciatório, a arca da aliança. Dentro da arca da aliança você vai colocar maná, você vai colocar a vara, o bastão de Arão que floresceu, você vai colocar as tábuas da lei. Moisés fez tudo como Deus mandou. Temos também o tabernáculo de Salomão, que foi o filho de Davi. Foi um templo suntuosíssimo, ouro, pedras preciosas, tudo do bom e melhor. Foi um palácio para Deus. No entanto, Deus fala assim, ó, eu quero restaurar o tabernáculo caído de Davi, que era uma tenda. Era uma tenda. Só que nessa tenda existia pessoas famintas, pessoas sedentas que 24 horas por dia adoravam, exaltavam e glorificavam o nome do Senhor. Você consegue entender, querido? Quantos estão entendendo? Digam amém. Primeira coisa é ter sede. A segunda coisa, ir até Ele. Antigamente a pessoa, para ir até a presença de Deus, ia até o tabernáculo, oferecia um cabrito, oferecia um novilho, pombos. Mas a Bíblia fala, você, quando orar, lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Antigamente, o bastão ele foi colocado no Santo dos Santos, ali na presença, na tenda, na frente da arca. Você, querido, que é o bastão que está representando hoje aqui, você tem que ser colocado diante da presença de Deus. Onde que é isso, pastor Leonardo? É no teu secreto, querido, é na tua intimidade. Vai para a presença de Deus. Vai para a presença, fecha a porta do teu quarto, ajoelha, dobra o teu joelho no chão, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Primeira coisa é ter sede, a segunda coisa é ir até Ele, e a terceira coisa, beber deste rio. Oh meu Deus, esse rio é o Espírito Santo. O que a Bíblia fala? Vou ler de novo para vocês relembrarem. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então fala assim, esse rio é o Espírito Santo. E eu pergunto, qual que é o tamanho da tua sede? Porque, presta atenção, eu estava falando hoje de manhã isso para os batizandos. Por mais que você tenha sede, você nunca vai conseguir esgotar a água de um rio, porque o rio tem águas correntes. Você vai beber um pouquinho e vai descer mais água. Você vai beber, você vai beber, você vai beber, e aquela água nunca vai acabar por causa da tua sede. Não. Então a limitação da tua sede está em você e não no fornecimento da água. Quantos estão entendendo? Diga amém. Qual que é o limite da tua sede? O quão satisfeito nós temos estado da presença, da manifestação do Espírito Santo em nós. E é esse o ponto que eu quero pregar hoje. Eu fiz essa introdução para justamente chegar nesse ponto. O quão satisfeito você está
da presença de Deus? Qual o tamanho da tua sede? Volto a repetir, o limite não está no rio. Nós temos um Deus ilimitado. Nós temos um Deus criador dos céus e da terra, que tem os oceanos na palma das suas mãos, que tem o seu trono nos céus e a terra como estrado dos seus pés. Nós temos um Deus eterno. O limite não está nele. Tanto é que Jesus falou o seguinte: ó, eu vou para o Pai, vocês podem fazer as obras que eu fiz e outras maiores fareis. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Vocês podem todas as coisas naquele que vos fortalece. Cara, Deus ele te deu a oportunidade de usufruir do poder e da manifestação da glória dele na tua vida de maneira recalcada, sacudida e transbordante. E por que a gente não atinge essa plenitude? Pelo tamanho da pequenez da nossa sede. Escute, 3 coisas precisam acontecer. Aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa ter sede, você precisa ir até Ele, e você precisa beber desse rio. Agora, será que você tem feito isso? Porque, queridos, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu vou te dar um exemplo. Só para você entender. Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, o filho de Num, ele não se apartava da tenda. Olha para mim. Moisés, ele teve uma missão difícil. Ele conduziu o povo de Israel do Egito até a terra prometida. Mas Deus escolheu um substituto para Moisés. Quem que foi o substituto que Deus escolheu? Fala bem alto. Josué. Por que Deus escolheu Josué? Será que Josué, porque eles iam entrar na terra e a terra era cheia de gigantes? A terra tinha um povo que habitava naquela terra. Os cananeus, existia ali filisteus, homens grandes, poderosos. Então talvez Deus escolheu alguém que era especialista na arte da guerra. Talvez Deus iria escolher alguém que fosse muito inteligente, muito erudito. Não. Repita comigo, fala assim: Deus escolheu o mais sedento. Josué. Quando Moisés entrava na tenda para orar, para ficar ali, e Deus falava com Moisés face a face, Josué ficou olhando aquilo ali e falou assim: meu Deus, que é isso? E Deus falando com Moisés face a face, Josué via aquilo. E aí Moisés voltava para Arraial, Josué ficava lá. Josué não queria ir embora, ficava lá, adorando, sentindo o cheiro das águas, bebendo do rio. Por isso que Deus escolheu Josué. Você consegue entender, querido? Deus não precisa da sua capacidade, Deus não precisa dos seus dons e do seu talento, Deus só precisa da tua sede. 2 Reis 4:2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Presta atenção. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite? Fala comigo, o azeite parou. Você percebe que o azeite só parou porque não tinha mais vasilha? A Bíblia fala que o azeite acabou. Fala que o azeite parou. Então, querido, eu volto a repetir. Qual é o tamanho da tua sede? Sabe, o profeta chegou para a viúva, falou o seguinte: vai e pega vasilhas vazias, não poucas, pega bastante vasilhas vazias. Pede emprestado para os teus vizinhos, pega pouca não. O Murilo falou a respeito desse texto, e ele falou algo que eu me identifiquei. Se fosse eu, talvez eu pegava só as que estavam na minha casa, nem ia pedir emprestado para os vizinhos. Quantas vasilhas você pegaria? Qual o tamanho da tua sede? Sabe? Porque o azeite ele só parou de multiplicar a hora que acabaram as vasilhas. E às vezes, querido, nós estamos acomodados com 2 ou 3 vasilhas de azeite, e a gente acha que isso é suficiente. A gente vê o mover de Deus, a gente vê o fluir de Deus, uma pessoa quebrantada, a gente vê uma pessoa falando em línguas, e talvez para nós essa vasilha cheia já está bom, já é o suficiente. Mas existe uma fonte inesgotável de azeite. O azeite não para de jorrar enquanto tiver vasilhas vazias, enquanto tiver sede, enquanto tiver fome, enquanto tiver disposição de mergulhar mais fundo na presença do Senhor. Escute, presta atenção. Isso é forte demais. Quantos frequentaram a época do quiosque? Levanta a mão aqui. Olha que legal. Agora, a época do quiosque foi uma época em que a presença de Deus e a glória de Deus desceu sobre as nossas vidas. Foi uma época muito preciosa. Nós vimos milagres, nós vimos sinais, prodígios, presenciamos um avivamento fantástico naquela época. Isso é uma vasilha cheia. Mas muitos ficam presos na vasilha cheia. Escute, quando a vasilha está cheia, sabe o que a viúva tinha que fazer? Ela tinha que abandonar aquela vasilha cheia. Ela tinha que pegar uma vasilha vazia e falar assim: eu quero mais azeite. Se ela continuasse abraçado com aquela vasilha cheia, se ela continuasse abraçado com aquela vasilha cheia de óleo, nossa, que fantástico essa multiplicação, olha que legal esse avivamento, olha, Deus derramou o óleo sobre essa vasilha, ela ia ter uma vasilha só. Então é necessário, querido, você abandonar as lembranças maravilhosas do avivamento do passado, mas o maná de ontem é para ontem. Deus tem um pão novo para você hoje. É necessário você falar assim: cara, aquele momento foi fantástico, foi Deus purinho,
Aquilo lá está de memorial no meu coração. Eu nunca vou esquecer o agir de Deus na minha vida naquela época. Mas agora eu quero uma vasilha nova. Agora eu quero ser cheio de novo. Pega uma vasilha nova, querido, e deixa Deus te encher de novo. Sabe por quê? Porque as experiências do passado não matam a tua sede do presente. O maná de ontem não serve para hoje. Deus tem um pão novo todos os dias. Por isso que na Bíblia Jesus nos ensinou a orar falando o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Hoje. Talvez você esteja preso em experiências do passado. Talvez você esteja preso naquilo que Deus te deu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e você está satisfeito com aquela vasilha de azeite. Cara, nós precisamos colocar aquilo como memorial nos nossos corações. Aquilo tem valor? Tem muito. O maná de ontem tem valor? Tem muito. Tanto é que a ordem dada a Moisés para colocar dentro da arca, tinha 3 coisas dentro da arca. A primeira delas, o bordão de Arão que floresceu. A segunda coisa, existia um pote de ouro, e dentro desse pote, o maná. E a terceira coisa, as tábuas da lei, dada pelo próprio Deus. Cara, isso é memorial. Isso tem que estar cravado nos nossos corações. A gente nunca pode se esquecer disso. Do maná, o pão vivo que desceu. Tudo fala de Jesus. É o pão vivo que desceu do céu. É dele que nós temos que nos alimentar. As tuas raízes têm que estar firmadas nos céus, para que você se nutra dele. Esse é o pão vivo. As leis do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. As tábuas da lei. Agora, também tinha lá dentro um bastão que floresceu, uma árvore cortada, que aos olhos humanos não tem possibilidade nenhuma de frutificar, de florescer. Uma árvore que foi surrada, cortada, esfolada, que aos olhos humanos não tem possibilidade nenhuma de dar frutos, de florescer, de brotar, não tem. Mas brotou. Por que brotou? Porque estava diante da presença de Deus. Você acha que isso estava por acaso lá dentro do tabernáculo, que ficou acompanhando o povo de Israel 3.000 anos? Não! Deus tinha um propósito nisso aí, querido. Memoriais. Memoriais. Isso tem que estar cravado nos nossos corações. Mas é necessário. Presta bastante atenção. É necessário você abandonar a vasilha cheia, se esvaziar de você mesmo e permitir que o Espírito Santo te inunde com o óleo da sua presença mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e todos os dias. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e nos dá hoje, e a sua presença mais uma vez hoje. Em Esdras, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler rapidinho.
Vai para o versículo 12. Esdras 10, 12. Perdão, Esdras 3, 12. Antes da gente ler, só quero que você entenda. O povo de Israel foi preso para a Babilônia, foi preso na Síria, eles destruíram tudo, Jerusalém, destruíram o templo, e de repente Neemias, Esdras, Zorobabel, eles foram reconstruir o templo do Senhor. Não vou contar a história, mas eles reconstruíram o templo, né? E aqui fala que os edificadores lançaram um alicerce, fizeram o alicerce do templo. Versículo 12: porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças da família, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Olha para mim, querido, o que está acontecendo aqui? Os idosos, que conheciam a glória que tinha sido derramada no templo, no primeiro templo, eles choravam, eles lamentavam, porque eles viram os alicerces sendo fundados. Eles falaram assim: cara, nunca nós vamos ter aquele mover de novo, nós nunca vamos ter aquele derramar do quiosque de novo, nós nunca vamos ter aquela unção que nós tivemos, milagres, dente de ouro, cura de câncer. Choravam, porque lembravam da unção e da glória do primeiro templo. Mas os jovens regozijavam-se, gritavam-se, exultavam, porque tinham a expectativa de um vinho novo. Você consegue me entender, querido, que é necessário você abandonar a botija cheia de azeite? É necessário você simplesmente ter aquilo como memorial no teu coração. Cara, grava aquela experiência aqui no teu coração, mas abandona ela e vai em busca de um óleo novo, vai em busca de mergulhar em águas mais profundas, vai em busca da intimidade com Deus, cara. Os que estão em Cristo andam em novidade de vida. Eis que tudo se passou, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você não pode ficar apegado a experiências do passado. Sabe por quê, querido? Porque a sede que foi saciada ontem, ela não vai ser saciada hoje. Você não vai matar a tua sede com a água que você bebeu ontem. Você precisa beber uma água nova hoje. Você não vai matar a tua fome com um maná que você comeu há 20 anos atrás. Você precisa se alimentar do pão vivo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Qual a sua justificativa? Por que você não é grandemente usado por Deus? Por causa da tua pequenez? Da tua falta de conhecimento? Escuta, olha para dentro de você, querido. Olha para a tua vida ministerial. Não estou falando da tua vida financeira, não estou falando dos teus propósitos terrenos, da tua faculdade, da tua casa. Não, esquece tudo isso. Porque eu creio que você tem um chamado muito maior do que passar por essa terra, ser um cara bem sucedido, ter uma casa, ter uma família. Eu creio que Deus tem um propósito muito maior na tua vida. Deus te chamou para ser sal, Deus te chamou para ser luz. É isso que eu creio, que Deus te escolheu desde o ventre materno.
Não foste vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Eu acredito na Bíblia, a Bíblia fala isso a teu respeito. Vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito de, existe um propósito por trás do teu chamado. Então escute, se você não tem rompido em plenitude, se você não tem sido um bastão cheio de flores, cheio de brotos, cheio de frutos, qual que é a tua justificativa? Eu sou pobre, sou pequeno, não sou capaz. Será que é isso? E eu quero te dar alguns exemplos para que você entenda que sempre Deus pede alguma coisa. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, você vai levar o meu povo de Faraó. Moisés falou assim: mas eu? Quem sou eu? Eu sou gago, sou pesado de boca. Deus falou para ele: o que você tem nas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado. Taca esse cajado no chão. Virou uma cobra. Pega ele pela cauda, virou cajado novamente. É isso que você tem nas mãos? É através disso que eu vou te usar. O profeta chegou para a viúva: o que você tem? Ela falou assim: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ah, é? Então é através dessa botija de azeite que você vai ver o teu milagre. É só isso que você tem? Então é através dessa botija que eu vou te usar. Presta atenção, querido. Vou te dar um outro exemplo. Existia uma grande multidão em volta de Jesus, em torno de 5.000 homens, e a Bíblia só contava os homens. Então coloca mulheres e coloca crianças. Tinha aproximadamente 15.000 pessoas. Então estava ali, e Jesus com pena falou assim: gente, o que nós vamos fazer com esse monte de gente? Eles precisam comer. E eu penso que no meio de 15.000 pessoas, alguém tinha talvez uma carne seca, um jabazinho, né? Sempre tem os gordinhos que levam alguma coisa para, né? Só para garantir. Talvez uma frutinha, porque eles sabiam, eles viajavam, né? Não tinha um botequinho a cada esquina. E aí eu penso, cara, não, eu só tenho 2 maçãs. O que eu vou oferecer para Jesus? 2 maçãs para 15.000 pessoas? Outros talvez, não, eu só tenho um salamim. O que é esse salamim para 15.000 pessoas? Olha o tamanho do salaminho. Vou oferecer isso aqui para Jesus? Não. Você consegue entender, querido? Mas de repente chegou um rapaz, um menino, e ele falou para Jesus: Senhor, eu tenho aqui 5 pãezinhos, 2 peixes. Eu tenho, mas eu te dou. É só isso que eu tenho, mas eu te dou. Meu Deus. Você percebe que Deus, Ele não precisa que você seja um dono de padaria. Ele não precisa que você seja um pescador fantástico para alimentar 15.000 pessoas. Ele não precisa dos teus talentos. Ele não precisa da tua capacidade. Ele não precisa. Ele só precisa de um coração disposto. Ele só precisa de uma alma sedenta. É só isso. Aquele rapaz entregou para Jesus 5 pães e 2 peixinhos.
Tó, Jesus, é teu. E você conhece a história, houve a multiplicação, todos comeram, todos se fartaram. E quanto que sobrou? 12 cestos cheios do que sobrou. Você consegue entender, querido? Então, qual a tua justificativa? Qual a tua justificativa? Ah, eu fui muito ferido, a minha alma foi muito machucada. Ok. Eu fui cortado. Ok. Mas a Bíblia fala que mesmo a árvore cortada e no solo, na terra, sua raiz envelhecer, ao cheiro das águas brotará. Sabe o que está faltando para você, querido? Ir para as águas. Sabe o que está faltando para você, querido? Beber desse rio, ter sede, ficar na presença de Deus, se misturar. Hoje de manhã nós estávamos falando a respeito eu sou dentista. Muitas pessoas me encontram na rua, falam assim: nossa, que cheiro de dentista. Você já escutou isso, João? Que cheiro de dentista? Eu não sei que cheiro é esse, mas as pessoas falam que nós temos cheiro de dentista. E nós temos cheiro de dentista. Fica o dia inteiro lá dentro do consultório com os produtos lá e fica com cheiro de dentista. E o meu filho, Roberta, trabalha ali na Dona Baunilha. E de repente eu abraço minha mulher com fome, rapaz, dá vontade de dar uma mordida nela. Um cheiro de coxinha. Desculpa. Não, era do Davi que eu estava falando, o Davi. Não é? Fica o dia inteiro ali, ó. Fica impregna o cheiro. Talvez seja isso que esteja faltando para você, querido. Permanecer. Você lembra do bordão? Ele ficava na frente da arca, na frente da presença de Deus. Moisés, quando ficou lá no cume do monte 40 dias, 40 noites, orando, jejuando, em contato com Deus, ele falou assim: Deus, eu quero ver a tua face. Deus falou para ele: não, você não está entendendo, você não vai conseguir ver minha face, você vai ficar aqui na fenda da rocha, eu vou passar de costas aqui. E Deus passou de costas, e aquele, meu Deus, você imagina a glória daquele ambiente, o peso daquela glória. E quando Moisés desceu, a Bíblia fala que a sua face resplandecia a glória de Deus. Por quê? Ficou lá, ficou na frente da arca aqui, ficou recebendo o cheiro da rosa de Saron, do lírio dos vales, conversando com o papai, em intimidade. Você consegue entender, querido? Quem está comigo, diga amém. Para finalizar, eu quero ler um texto de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha para mim, eu quero que você imagine isso. Eu quero que você imagine essa sala do trono, Deus neste trono, num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam todo o templo. Eu quero que você desenvolva um exercício de imaginação. Imagine este lugar. Serafins estavam por cima dele,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha para mim. Você consegue entender a grandiosidade deste lugar? Uma sala do trono, um trono alto, sublime, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores sentado nesse alto e sublime trono, seres celestiais voando, com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam, e eles clamavam uns para os outros e falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Imagina esse lugar, querido, imagina a glória deste lugar. A Bíblia fala que as bases do limiar se moveram quando aquele que falava, a voz daquele que clamava. E de repente, versículo 5, Isaías ele falou o seguinte: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Agora escute: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Escute, querido, você consegue entender a grandiosidade desse evento, dessa sala do trono, o poder, a unção que estava naquele lugar? No entanto, Deus ele falou o seguinte: quem que eu vou enviar? Existe uma voz que ecoa, que sai da sala do trono de Deus. Existe um clamor daquele que fala, e que as bases do limiar se movem, tremem. Existe um terremoto quando ele fala. E sabe o que ele está falando? Sabe o que ele está clamando? Quem que eu vou enviar? Quem que vai por mim? Deus está falando isso, queridos. Nós estamos falando de um clamor que está saindo do próprio Deus. Existe um clamor que ecoa na eternidade e que passa de geração em geração: quem enviarei? Quem que há de ir por mim? E de repente nós olhamos para nós mesmos e falamos: não, eu sou apenas um bastão, eu sou apenas um pedaço de pau, que eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho condições de frutificar. Mas é aí que você se engana, porque Deus fala que Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as fracas para envergonhar as fortes, escolheu as que não são para envergonhar as que são, para que a glória seja dada a Deus e não a nós. A Bíblia fala que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Qual que é a tua desculpa, meu irmão? Qual que é a tua justificativa para você não florescer? Para você não frutificar? Para você não ser uma grande bênção nas mãos do Senhor? Porque existe um clamor na eternidade ecoando, um clamor que sai da boca do próprio Deus, falando o seguinte: quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar? Quem que há de ir por nós? Deus está falando isso.
não mudou, ele continua o mesmo. Esse clamor, ele ecoa por toda a eternidade, de geração em geração. Ele está perguntando para nós: quem que eu vou enviar? Isaías olhou a urgência. Isaías falou o seguinte: Deus, eu moro num povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Mas sabe, veio uma tenaz, com uma brasa viva, tocou os lábios e a iniquidade dele foi perdoada. Sim, é necessário sermos santos porque ele é santo. Sede santos porque eu sou santo, e sem a santidade ninguém vai ver a Deus. Então é necessário nós abandonarmos o pecado. Sim, é necessário você andar em retidão e em santidade. Mas existe um clamor ecoando: a quem enviarei? E talvez nós ficamos presos na nossa incapacidade, assim como Moisés: eu só tenho um bastão. Talvez a gente fique preso na nossa pobreza, assim como aquela viúva pobre: eu não tenho nada, só tenho uma vasilha de azeite. Talvez a gente ache que Deus precisa que nós sejamos talentosos. Não. Na parábola do talento, quem dá o talento é o próprio Deus. É Deus que te dá o talento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu queria que você pegasse esse papelzinho que está aí na tua mão, por favor, ou que você sentou em cima. Se alguém não pegou o papel, levanta a mão que a gente vai distribuir para vocês. Pode ser. Tem pessoas aqui com mão erguidas, por favor, dá o papel aqui, por favor. Carlinha ali, ó. Escute. Eu creio muito em atos proféticos. E na Bíblia está recheada de atos proféticos. Coloca aqui. Eu queria que você escrevesse nesse papelzinho: o que te limita? O que te prende de não frutificar, de não romper em Deus? O que segura a tua vida ministerial, o teu propósito espiritual aqui na terra, aqui nessa terra? O que tem te segurado? A parábola do semeador fala que talvez sejam os cuidados deste mundo, que é a semente que caiu entre os espinhos. E a Bíblia fala que os cuidados desse mundo sufocaram a semente e ela se tornou infrutífera. Então talvez você esteja muito envolvido com Facebook, com Instagram. Talvez você esteja muito envolvido com as riquezas desse mundo, com os propósitos dessa terra. Não sei. O que tem tornado a tua vida infrutífera? O que tem feito a tua árvore não florescer, não frutificar? Porque a Bíblia fala lá em João 15: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando ligado em mim não der fruto, ele o corta. E todo que estiver em mim, que permanecer em mim, esse produz muito fruto. Vós já estáis limpos pela palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Quem precisa de caneta? Vai distribuindo caneta, lápis aí. Por
Por favor, você escreva rapidinho e dê para a pessoa que está atrás de você, tá? É só um ato profético, você não precisa escrever uma carta, não. Você vai escrever aquilo que tem te amarrado, aquilo que tem te prendido. Talvez seja uma botija cheia de azeite, viu? Talvez o que tenha te prendido ministerialmente seja uma lembrança do passado. Talvez você esteja satisfeito com o maná de ontem. Coloca isso aí nesse papel. O que tem travado a tua vida ministerial, os propósitos de Deus para a tua vida. Não, é normal. Eu quero que a equipe do louvor suba lá atrás. Nós vamos. Eu ainda tenho fome, ainda tenho sede. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem, equipe do louvor, vem para frente. Aleluia. Escreva aí, querido. Eu vou te dar mais 1 minuto só. Escreva tudo aquilo que tem limitado a tua vida espiritual, o teu romper em Cristo. Tudo aquilo que tem causado dores, feridas na tua vida. Ah, Deus. Oh, papai. Glória a Deus. Aleluia. Queria que apagasse as luzes, por favor. Apague a luz aqui do altar também. Eu ia dar 1 minuto, já passou 1 minuto. Então vai, acende de novo, deixa esse povo escrever rapidinho. Rapidinho então. Pode acender tudo. Amém. Depois. Todo mundo já escreveu aí? Não é para escrever uma carta não, gente, é um ato profético só. Você pode colocar suas iniciais aí, pode abreviar. É você e Deus. Ninguém vai ler essa cartinha não. Mas isso representa, eu quero que você entenda a seriedade disso. Isso representa tudo aquilo que tem te amarrado, tudo aquilo que tem bloqueado o teu ministério, querido, tudo aquilo que tem bloqueado a vontade de Deus para a tua vida. Você quer estar no centro da vontade de Deus? Amém? A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e... Se você quer estar no centro da vontade de Deus, você precisa jogar fora, aniquilar, arruinar tudo isso que tem te afastado do centro da vontade de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Esse 24 horas de adoração, qual que é o tema dele? Das minhas feridas, flores fez nascer. Ontem o pastor Bill, ele veio aqui e ele falou algo muito interessante. Isaías 53. Deixa eu achar aqui. Aleluia.
Oh, meu Deus. Coloca lá Isaías 53, por favor. Ah, já está? Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Eu preciso ler a partir do 1. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Nós olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos de ferido, de oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi por causa das feridas dele que nós fomos sarados. Por causa das feridas dele. Então é Jesus falando isso para nós. Das minhas feridas, flores fez nascer. É Jesus que está falando isso. Das minhas feridas, eu fiz nascer flores na tua vida. Eu te dei a possibilidade de florescer através das minhas feridas. O castigo que te traz a paz estava sobre mim. Eu paguei o preço. O salário do pecado é a morte, então eu morri na cruz em teu lugar. Das minhas feridas eu fiz com que você tivesse a oportunidade de florescer. Por isso que hoje você pode estar na frente da arca. O teu bastão pode estar ali na tenda, na frente da arca, ali no teu quarto, Kim. Ali no teu quarto, na presença de Deus. Talvez aqui no altar, na presença de Deus, chorando, babando. Você tem a possibilidade disso, de florescer em Deus, porque por causa das suas feridas nós fomos sarados. Quantos entendem isso? Queria pedir para que você ficasse em pé, por favor. Escute, apaga a luz agora, por favor. É nosso momento de Santa Ceia. Queria chamar os pastores para virem aqui à frente. Nós vamos fazer algo diferente hoje. Existe um ambiente muito profético aqui na frente. Existe uma atmosfera muito poderosa acontecendo nesses 24 horas. E nós vamos fazer algo profético e o teu coração precisa estar envolvido nisso. Então eu queria que você pegasse esse papel, levantasse ele lá no alto, por favor. Esse papel, ele representa aquilo que te prende nesse mundo. Esse papel representa as tuas dores, as tuas feridas. Esse papel representa as tuas limitações. Mas Jesus, ele
A Bíblia fala que todo escrito de dívida que era contra nós, Jesus já cravou na cruz do Calvário. O preço já foi pago, então Ele já pagou o preço das tuas limitações. Ele já pagou o preço dos teus pecados. Esse papelzinho que representa tudo aquilo que te impede de frutificar, de romper em Deus, isso aí vai ser colocado aos pés de Cristo hoje, em nome de Jesus. Escute, presta atenção. Aqui na frente tem uma flor. Você vai depositar esse papel aqui no pé dessa cadeira, representando, colocando aos pés de Cristo. E você vai pegar uma flor e você vai prender essa flor nessa árvore. Profeticamente você vai estar falando o seguinte: todas as minhas limitações eu entrego para Cristo, e a partir de hoje eu vou florescer, eu vou frutificar, e eu vou viver o melhor momento de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Depois que você fizer isso, você vai pegar um pão, você vai pegar o suco de uva, e você vai voltar para o seu lugar. Quantos entenderam? Digo amém. Eu vou repetir. Você vai pôr o teu papel no pé daquela cadeira. Você vai pegar uma flor, colocar na árvore seca. Você vai pegar um pão, você vai pegar um suco de uva, e você vai voltar para o seu lugar. Quem entendeu? Diga amém. Amém? Vamos orar, por favor. Estenda a tua mão para cá. Pai amado, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos, o suco, o pão. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos que ao bebermos e ao comermos esse elemento, que ele se transforme em vida para nós, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Escutem. Eu quero que todos os batizandos que se batizaram hoje venham aqui para frente. Fica aqui, ó, fica aqui na frente, por favor. Glória a Deus. Vocês vão ter o privilégio de serem os primeiros. Amém? Agora eu queria pedir um favor para todo mundo. Todo mundo. Eu queria que você abaixasse as suas cabeças e fechasse os seus olhos. Não quero ninguém de olho aberto. Por favor. Todo mundo, feche os olhos. Fique de olho fechado, não abra o teu olho, por favor. Escute. Você vai dar um ato profético. Você vai colocar todas as tuas limitações aos pés de Cristo. E isso tem que ser verdade, querido. Isso tem que sair lá do fundo do teu coração. E profeticamente você vai estar falando: eu deposito as minhas limitações, a minha pequenez, a minha fraqueza aos pés de Cristo, porque a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, totalmente lavada e remida no sangue do Cordeiro. E aí você vai fazer com Ele essa nova aliança. Amém? Batizados, podem abrir os olhos.
Você vai colocar aos pés de Cristo as tuas limitações. Você vai pegar uma flor, vai colocar na árvore. Pode ir. Cheire alabás. Cheire alabás. Comece a falar: Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Oh! Maranata, estamos clamando. Comece a adorá-lo, querido. Comece a adorá-lo em nome de Jesus. Dá para vir só pelo centro, e aí faz uma fila só, sai lá de trás, por enquanto está sendo Dá a ceia aqui para ele. Aleluia. O pessoal que está aqui, ó, do lado esquerdo, nós vamos fazer por setores, tá? Então o pessoal que está do lado esquerdo pode vir para frente, quem for participar da Santa Ceia. Eu queria que vocês, por favor, tentassem vir em espírito de adoração. Coloque suas limitações aos pés de Jesus. Passa e pega aqui, ó. Enquanto isso, igreja, vai adorando, vai adorando. Sobre a pista das ondas, com poder e justiça em suas mãos. Ele alabas. Te conhecerei, finalmente eu verei Oh, o Cristo. ele alabacei, alabas. E ele vem sobre a pista das ondas, com poder e justiça em suas mãos. Ei, Finalmente conhecerei. vai profetizando em nome de Jesus. Oh, Senhor. Ele alabacei, alabas. Eu estou disposto a queimar, Deus. Eu estou aqui disposto a te amar. Oh, E estou aqui, disposto a chamar. Estou ele alabacei. Estou aqui. disposto a Ele alabas.
pessoal pode ir dando a volta por trás aqui agora. O pessoal aqui que está nessa fileira, vai dando a volta. Mas vem espírito de oração, vem profetizando, fala assim: Deus, todas as minhas limitações, tudo aquilo que me prende, Pai, eu quero colocar aos pés do Senhor hoje. É um ato profético, Deus. Eu estou colocando aqui tudo aquilo que tem me segurado, tudo aquilo que tem me amarrado, eu quero colocar aos teus pés. E eu quero declarar que a partir de hoje eu vou florescer, eu vou frutificar para a honra e glória do teu santo nome. Ele alabaceia cheia. Vamos, Yeshua. Vem, Yeshua, desce, rasga os céus, enche este lugar com a tua glória. Vai passando rápido. Vamos lá, pessoal, vai mais rápido, por favor. Dá volta na árvore aqui, ó, põe do outro lado. Já passa, coloca, pega e dá volta. Dá volta, Jonathan. Dá volta aqui, ó, pessoal, do outro lado. Coloca do outro lado da árvore. Todo olho verá tu vindo sobre as nuvens, com tanto poder que fará estremecer a terra, e todo olho verá, e toda língua confessará. Aleluia. Já vem, pega, deposita ali, pega a tua flor, pendura na árvore. Vamos deixar essa árvore bem florida para a honra e glória do nome do Senhor. O Brasil espera sua volta. O Brasil espera sua volta. O Brasil espera. Enquanto isso, igreja, adore Ele. Oh, Brasil! O Brasil espera sua volta. O Brasil espera a 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 sua volta. E vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche este lugar com tua glória. Vamos, o teu reino traz justiça, te preparamos um lugar pra reinar. Pessoal, aqui, ó, pode dar na volta, por favor. Dá a volta ali por trás. Vamos passando por aqui. Ó, pessoal, rapidinho, já deposita aqui, pega a tua flor. É só colocar rapidinho. Põe o teu papel.
pega a tua flor e profeticamente coloca nessa árvore, declarando: a partir de hoje eu estou frutificando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sabe, profetiza isso. A partir de hoje é uma nova história. Todas as minhas limitações caíram por terra, tudo aquilo que me prendia caiu por terra, e a partir de hoje eu vou florescer, eu vou frutificar, a minha história vai mudar em nome de Jesus. Seja um ato profético, e você vai fazer essa nova aliança com Ele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluias. Oh papai, primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer. Em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além. Adoro, adoro. Lá vem o meu socorro. Das minhas feridas flores fez nascer. Adoro, adoro. E em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes.
Aleluia. Oh, Yeshua, Ele vem, Ele vem. aleluia. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. E Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, lá vem o socorro. Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. Alguém ainda não veio? Venha, por favor. Chegou, o tempo é hoje. É hoje. O tempo de cantar chegou. Se alguém não pegou ainda, por favor, venha. Todo mundo que está aí atrás já pegou. Você está com o teu pão, com o teu cálice. Pai nosso, estás no céu. Adore, querido. Santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade sem desafio. Na terra como no céu. Como é nos céus, deixa o céu descer Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Pai nosso que estás no céu,
santo é teu nome, Deus. Você pode ficar em pé, por favor? Fique em pé. Fala, Deus, deixa o céu descer. Desça o céu sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Deixa o céu descer na minha vida, Deus. Deixa o céu descer na minha vida. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na minha vida, Deus. Oh, vai falando isso para Deus. Deus, deixa o céu descer na minha vida. Oh Deus, aleluia, glória a Deus. Segura o teu pão, segura o teu pão. Esse pão representa a carne, o corpo de Cristo que foi surrado, moído, transpassado. Meu Deus, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, a ponto do Deus Pai o abandonar. E Ele falou assim: Deus meu, por que tu me abandonaste? E esse pão representa todo o sofrimento da cruz do Calvário, por amor a você, por amor a mim. Você vai comer esse pão e você vai fazer a nova aliança com Ele, falando: Deus, através desse ato eu como da tua carne, eu sou co-participante do teu corpo, e eu faço contigo uma nova aliança, declarando que todas as minhas limitações estão pregadas na cruz do Calvário, e que a partir de hoje eu vou florescer, eu vou frutificar para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coma o teu pão agora, faça aliança com Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Levante o teu cálice. Esse é o sangue de Cristo, esse é o sangue da nova aliança. Cada gota vertida na cruz do Calvário foi por amor a você.
Não foram os cravos que o prendiam na cruz, muito pelo contrário, ele tinha total autoridade, total poder para descer daquela cruz, mas por amor a cada um de nós, ele resolveu se entregar e morrer naquela cruz, porque ele te amou. Ele te amou mais do que a sua própria vida, e esse sangue representa a nova aliança, o novo pacto que você faz com Ele, que para mim, Deus, o que importa é fazer a Tua vontade. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu faço essa nova aliança contigo, Deus, em nome de Jesus. Tome o teu cálice, renove a tua aliança com Ele em nome de Jesus. Ore alabacheialas. Aleluia! Ele alabaceas, adoro. Deus, eu tenho uma nova aliança contigo, Pai. Deixa o céu descer na minha vida, Deus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Pois teu é o reino, É o poder, tua é a glória para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Exaltado seja o nome do Senhor, amém? Que bom. Sente-se rapidinho. Nós precisamos dar alguns recados importantes. Apóstola Márcia, vem aqui rapidinho, por favor. Amadas mulheres, amadas famílias, domingo que vem é Dia das Mães, amém? Que bênção, não é? E nós vamos ter a partir das 8h30 da manhã um café aqui na igreja. Então você venha, todas nós vamos trazer alguma coisa, e a rede de homens vai nos ajudar também, vai colocar aqui bastante coisas. Então nós vamos ter uma mesona, você traz algum quitute e nós vamos colocar ali, tomar o café da manhã, e depois nós vamos ter uma programação especial para o Dia das Mães, agradecer a Deus por cada vida, e nós vamos estar então com o tema Sou Mulher Geradora. Nós geramos, e isso daí é muito importante. Então venha, e à noite tem um culto especial também, que é para toda a família, mas tem em especial uma horinha para as mães, amém? Quem entendeu, diga amém. Quem tem mãe aí, diga amém. Glória a Deus. Então vamos honrar pai e mãe para que a gente vá bem e tenha uma vida longa na terra. Quem quer ter uma vida longa na terra? Quem quer ir bem em tudo? Honra teu pai e tua mãe, amém? Aguardamos vocês, viu? Vem na bênção.
Amém. Isso no dia 8, né, mãe? Dia 8, domingo de manhã. Agora, um dia antes, no dia 7, eita glória! Quem é macho aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos o nosso primeiro evento da rede de homens. Presta atenção. Vai ser lá na sede de Campo da Iamir, na casa do pastor Leonardo Trevisan. Todos os homens estão convidados. Você vai levar o kit crente, meio quilo de carne e um refrigerante. É entrada, viu? E nós vamos, presta atenção. Vai ter uma palavra abençoada do nosso pastor Rodrigo Mendonça. E se você não encomendou ainda a camiseta da rede de homens, encomende com o pastor Minúcio, que ainda dá tempo, tá? Nós vamos ensaiar um negócio lá, vai ter um evento todo especial, nós não vamos contar para vocês, porque vai ser surpresa, mas dia 7, lá na minha casa, às 19 horas, todos os homens estão convidados, porque nós vamos fazer um negócio muito forte, amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar esse culto, fique em pé por favor. Glória a Deus. Aleluia. Ao cheiro das águas brotará. Amém? Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer por essas 24 horas maravilhosas que nós passamos na tua presença. Obrigado, Deus, pelo mover dos céus, pelos anjos que iam e vinham, pela tua glória, pela tua presença nessa igreja, Pai. Nós não merecemos, Deus, mas a tua graça nos basta. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a tua bênção sobre cada pessoa, cada irmão meu que veio neste lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor destrave os céus, que em nome de Jesus a vida de cada um seja transformada para o poder da tua glória, em nome de Jesus, Deus. Que cada pessoa seja um instrumento nas tuas mãos, é o que nós oramos, pedimos a bênção recalcada, sacudida e transbordante, e que em nome de Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, hoje para todo sempre, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, tenha uma excelente semana em nome de Jesus, que Deus te abençoe muito, que você possa ser uma pessoa próspera, abençoada, feliz, cheia do fruto do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Devolva as canetas lá na mesa dos diáconos, por favor.